Irmãos queridos, nós vamos dar início à nossa aula, mas antes, quero só fazer uma pequena descontração, antes da gente começar de fato. O pastor Tiago me fez um alerta agora de manhã, antes dele sair ali. Ele fez um alerta, a gente acabou brincando aqui um pouquinho, e eu gosto de contar essas coisas para os irmãos, né? O pastor Tiago falou o seguinte: pastor, pede para o pessoal vir um pouquinho mais para frente, que estava todo mundo meio para trás. Eu falei, mas que diferença faz? Né? Eu não vou vê-los de qualquer maneira. Então é por aí. Irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica, e hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho complicado, como os irmãos têm percebido na aula passada. Nós falamos um pouquinho fiz uma pequena introdução sobre as duas naturezas de Cristo, e hoje nós vamos seguir neste mesmo panorama, porque nós vamos seguindo aquelas perguntas ali, né? Então agora nós vamos destrinchar o assunto com mais tranquilidade, com mais pausa. Então nós vamos fazer isso agora um pouco mais de tranquilidade. Então as aulas vão ser um pouquinho, pelo menos essa e mais duas, eu acredito. Nós vamos ter uma aula um pouquinho mais técnica, com um pouco de assunto um pouco mais delicadinho e mais teológico. Então não vão ser assuntos muito práticos, apesar de que eu sempre pretendo trazer alguma coisa mais pragmática dentro da teologia, às vezes justamente para a gente tomar cuidado, né, naquilo que a gente pode cair em heresia ou alguma coisa do gênero. Então, de certa forma, tem sim um elemento prático, mas no geral nós vamos tratar de um tema um pouco mais teológico, uma questão um pouco mais filosófica, mas que faz parte da nossa teologia, faz parte daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos a respeito de Deus. E tudo aquilo que nós pensamos da parte de Deus, seja algo prático que a gente precisa fazer, ou seja algo que a gente precisa pensar, tudo isso faz parte da construção do nosso relacionamento com Deus. Todos os aspectos teológicos que a gente sabe, todas as informações a respeito de Deus que nós temos, elas são complementos diretos à forma como nós vivenciamos o nosso relacionamento com Deus. Então a gente precisa aprender essas coisas, primeiro para fugir dos eventuais erros do nosso coração, ou de outras denominações que pregam outras coisas diferentes, ou não seguem aquilo que a palavra de fato diz. E nós precisamos também usar esses aprendizados filosóficos para poder pensar a nossa relação com Deus. A relação com Deus, irmãos, ela não é algo que a gente faz simplesmente por uma obrigação, ou porque a gente faz da mesma forma o tempo todo. Ela está em constante aprimoramento, assim como as nossas relações humanas também estão em constante aperfeiçoamento, né? Todos nós bem sabemos que quando você tem aí filhos, você não trata, se bem que essa não é bem uma realidade hoje em dia, mas você normalmente não trata as pessoas da mesma maneira o tempo todo, né? Você não trata um adulto como você trata um neném, né? Você não trata uma pessoa mais velha, dos jovens de outrora, por exemplo, como você trata um adolescente. São públicos diferentes, são relações diferentes, são formas diferentes de se agir. E da mesma maneira com Deus. Embora os princípios não mudem, o nosso relacionamento com Deus está em constante aperfeiçoamento. Nós estamos aprendendo cada vez mais sobre o que Deus faz, nós estamos aprendendo cada vez mais como reagir àquilo que Ele faz, como verificar as coisas que Ele faz, se é Ele, se é o nosso coração. Muito obrigado. Usamos esse até o meu voltar. E agora vocês não poderão mais fazer perguntas. Sinto muito. Pelo menos até a pilha deste daqui voltar. Onde é que eu estava? Sim. Então, o nosso relacionamento com Deus está em constante aperfeiçoamento. Certo? Voltou? Não. Então, beleza. O tema da aula de hoje, irmãos, se Cristo é o mediador, como esse mediador se tornou homem? E complementando com a pergunta de número 40 do nosso catecismo, a gente está na 37, mas a 40 vai fazer menção a isso também. Por que Cristo precisava ser homem? Por que Deus não resolveu as coisas simplesmente estalando os dedos, por exemplo? Por que Ele precisou agir de uma outra maneira, de uma outra forma?
Para que todo esse empenho, né, em se fazer homem, em ter toda essa dinâmica de ter vindo e morrer na cruz e tudo mais? Para que isso? Por que Deus agiu dessa forma? Então faz parte daquilo que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Para o início da nossa aula, eu quero lembrar você um aspecto teológico que a gente viu na semana passada. Você vai se lembrar que eu falei na semana passada que Cristo, ele é 100%... Funcionou? Oi? Deixa eu conectar lá de novo, por favor. Tá, obrigado. Foi? Aí, beleza. Se Deus, Deus, Filho, é 100% homem e 100% Deus, nós precisamos então entender algumas dinâmicas de como que isso funciona para podermos entender melhor a pessoa de Cristo. Quem nós cremos de fato? Né? Muito se fala a respeito de Cristo. Quem ele é, o que ele faz, as suas palavras, e muitas vezes fica só nisso. Né? Só nas suas palavras, só nos seus ensinamentos, que são importantes, falam a respeito do reino de Deus, da salvação, mas tem mais do que isso. Não é apenas palavras. Né? Cristo não é apenas palavras e lições. Cristo é de fato o nosso Deus. Segunda pessoa da Trindade. Não em ordem de importância, como nós vimos há algumas aulas atrás. Cristo é Deus, igual o Pai, igual o Espírito Santo. O Pai é Deus igual o Filho, igual o Espírito. E o Espírito é Deus igual o Filho, igual o Pai. O que muda são as atribuições da Trindade, que é aquilo que a gente chama de economia da Trindade. Né? São as suas atribuições. Ou seja, o Pai, ele é criador. Se o Pai é criador, ele não pode ser, não que ele não pode, né? Ele pode, mas ele não é redentor. O redentor é o Filho. O Filho não é o Consolador é o Espírito. Então essa dinâmica entre as pessoas da Trindade muda, mas a pessoa não muda. Embora já existiram algumas doutrinas, que no caso se provaram heresias, que tentam de alguma forma dizer que Cristo é um Deus menor, ou que Cristo ele é apenas um homem muito sábio. Não é alguém iluminado pelo conhecimento ou por alguma coisa do gênero, mas ele não é Deus de fato. Né? E outros vão dizer que ele é um Deus menor. Ele assim, até tem um elemento divino no Filho, mas ele não é Deus de fato. Né? É um Deus menor, um Deus assim mais... da mesma forma que o Espírito é um Deus menor também. Então Deus Pai é o maior, daí Deus Filho é o do meio, e Deus Espírito Santo é menor. Então isso não existe. Não existe, isso não tem a menor base bíblica. Tanto que o próprio Senhor Jesus, em diversas passagens, principalmente no Evangelho de João, vai dizer que eu sou igual ao Pai. Igual não é diferente. Né? Então, nós precisamos olhar para isso. Deus Filho é 100% Deus e 100% homem. E aí nós temos aquela velha máxima. Pastor, como isso funciona? Não faço a menor ideia. E ninguém faz. Somente Cristo sabe como é que isso funciona. Mas, apesar de nós não sabermos como isso funciona, na prática, nós temos algumas coisas que nos foram reveladas. E a partir dessas coisas que nos foram reveladas, nós podemos então entender um pouquinho mais sobre a pessoa de Cristo, sobre o nosso Salvador, aquele em quem nós depositamos a esperança da vida eterna. Então nós precisamos olhar para isso. Vamos começar um pouquinho mais técnico, depois eu passo para a parte mais prática da aula. Como que essa doutrina de Cristo ser Deus, 100% Deus e 100% homem, surgiu? Como que isso existe? Da onde que veio este pensamento? Bom, em primeiro lugar, os pais da igreja e os apóstolos, eles tinham essa doutrina muito clara na sua vivência cristã, na sua vida, na sua eclesiologia e na sua teologia. Por que eles tinham isso muito claro? Porque ainda estava no coração deles muito recente aquilo que as palavras de Cristo estavam recentes no coração deles.
Afinal de contas, os apóstolos andaram com Cristo. Então eles ouviram todas as palavras que nós conhecemos dos 4 evangelhos e muito mais. Eles caminharam com Cristo, não apenas ouviram a sua palavra. E é por isso também que nós somos chamados a caminhar com Cristo, não apenas ouvir as suas palavras. Então, como eles tinham ouvido o tempo todo Cristo dizer: eu sou igual ao Pai, o Pai e eu somos da mesma substância, o Pai e eu compartilhamos tudo. Todas essas palavras estavam ainda na mente, tanto dos apóstolos quanto dos primeiros pais da igreja. Então essa doutrina não tinha nenhum tipo de problema. Ela era algo cotidiano. Da mesma forma que nós sabemos que Cristo morreu na cruz, e isso todo mundo sabe, né? Inclusive pessoas crentes e não crentes, todo mundo sabe que Cristo morreu na cruz. Da mesma forma, eles tinham essa doutrina da união hipostática de Cristo. Cristo e Deus são um só. E o Espírito é um só com os dois. Para a vida da igreja primitiva, essa doutrina era super tranquila. Não havia discussões, ou melhor, não haviam grandes discussões sobre isso, talvez alguma conversa, mas discussões em si não havia. E ainda não haviam as grandes heresias que vieram a existir depois, né, que aí essa primeira fase da igreja passou. E aí então os pais da igreja, né, Agostinho e outros, precisaram então se juntar para reformular, ou melhor, para formular, na verdade, e colocar isso de uma maneira entendível pelas pessoas, sistematizadas, para que as pessoas pudessem olhar para isso e perceber isso à luz da palavra de Deus, à luz do conhecimento teológico. Então, alguns movimentos foram feitos durante a história da igreja primitiva e da primeira igreja, vamos dizer assim, da igreja um pouquinho mais velha já, para que essa doutrina fosse muito bem estabelecida. 3 foram esses grandes movimentos. Foram mais, mas os outros são um pouquinho mais tímidos. Os grandes movimentos foram 3. Desculpa. O primeiro foi o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Aqui vai ser um pouco de história, tá, irmãos? Não tem muito como eu fugir disso daqui. 325 depois de Cristo foi feito um concílio realizado na cidade de Nicéia, e este concílio determinou então os primeiros passos e a primeira parte da teologia da pessoa de Cristo. Houve-se a necessidade de se juntar os grandes teólogos da época, os grandes apologetas da fé da época, para que eles pudessem então, durante um tempo determinado, discutir a respeito do cristianismo, daquilo que as pessoas de fato acreditavam, a respeito da palavra de Deus. Lembre-se que até este momento, nós ainda tínhamos, durante a história da igreja, apenas o Antigo Testamento. As cartas já circulavam, mas elas ainda não estavam fechadas no cânone sagrado. Ainda não estava 100% pronto aquilo que nós chamamos de Bíblia hoje. Então as cartas de Paulo circulavam, outras cartas circulavam, haviam outros livros que depois, inclusive, foram abandonados pela igreja porque entenderam que as letras daquele livro, o conteúdo daquele livro, ou daqueles livros, não era inspirado por Deus, porque em alguma coisa aqueles livros diferiam do contexto global, né, completo da palavra de Deus. Então, alguns livros foram retirados ao longo da história. E hoje nós temos então fechados os nossos 66 livros, a Igreja Católica tem um pouquinho mais, se não me engano são 7 livros a mais. Mas mesmo esses 7 livros a mais, tem algumas expressões e algumas coisas que realmente são um pouco fora do que o contexto geral da palavra mostra. Tá? Mas enfim, aí eu não vou ficar discutindo quem está certo, quem está errado, só estou compartilhando informações. O que importa para nós é que este concílio, então, dá as primeiras bases daquilo que nós chamamos de união hipostática de Cristo, ou seja, começam a discutir, dentre outras questões, esta questão em particular. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Tá? Começa neste concílio. Por que eles começaram a isso? Por que eles viram a necessidade de discutir a respeito disso? Tá? Nós já vamos olhar para as principais heresias que tinham nesse momento e em outros a respeito disso daí. Tá? Mas em segundo lugar, foi feito então em 381 um outro concílio, este sim, um pouco mais específico, aí sim discutindo
os aspectos mais determinantes da pessoa de Cristo. Ou seja, neste concílio é que se discutiu, por exemplo, se Cristo tinha o DNA de Maria, não o DNA em si, porque essa parte não tinha na época, né? Mas se ele era da mesma substância de Maria, foi discutido a divindade de Maria, se Maria era divina, se não era, e outros vários aspectos da pessoa de Cristo, principalmente a respeito da sua morte na cruz do Calvário. Como a morte de Cristo está relacionada com a sua pessoa, com a sua divindade. E aí você já vai entender quando eu falar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro concílio que foi feito foi em 451, ou seja, passou já um pouquinho mais de tempo ali, né? A respeito desse concílio. Ou seja, eu queria que você pudesse perceber nisso que este é um assunto corriqueiro. Os teólogos sempre estão discutindo isso. Hoje não mais. Tá? Hoje não mais, porque hoje em dia também está fraco de teologia, né? Mas as pessoas discutiram isso durante a história. Porque isso é um tema extremamente importante. Você já vai ver por que ele é tão importante. Tá? Nós já vamos chegar lá. Vamos passar pelas heresias primeiro, antes da gente passar pelo tema? Esses 3 concílios, eles combateram algumas heresias, algumas interpretações errôneas da pessoa de Cristo. Então nós vamos dar uma olhada sobre isso daí. Primeiro, haviam algumas pessoas que diziam o seguinte, olha só, Cristo, ele é apenas um ser humano iluminado, cheio de poder, que Deus talvez tenha abençoado mais do que os outros e tal, mas ele era apenas um ser humano. E aí, nós temos alguns problemas. E foi exatamente isso que aqueles teólogos se reuniram nesses concílios para discutir. Bom, quais são esses problemas? O primeiro, se Cristo é apenas um homem, então nós temos um problema que Cristo mentiu. Porque o próprio Cristo, como eu falei, vai dizer que ele é da mesma substância do Pai. Ele e Deus são o mesmo. São apenas um. Se isso é de fato verdade, então Cristo não pode ser apenas um ser humano. Um ser humano apenas não poderia suportar todo o peso da cruz. Um ser humano apenas não poderia fazer o papel de perdoar pecados, como Cristo fez. Um ser humano apenas não pode ter a mesma característica triuna de Cristo sendo profeta, profeta, sacerdote e rei. Não pode herdar as 3 áreas, pode ser 2, mas as 3 áreas em uma só não dá. Outra coisa, se Cristo é apenas homem, o seu sacrifício vicário não teria nenhum poder. Por que não teria nenhum poder de nos salvar? Porque o sacrifício de Cristo, ele não é apenas um sacrifício humano. Não é uma coisa que ele fez aqui nessa terra apenas. O sacrifício de Cristo, ele tem virtudes eternas. Ele tem um impacto eterno. Para que o ser humano, e aqui você precisa lembrar, quando o ser humano pecou, houve-se a construção do véu. Lembra do véu? O véu foi rasgado de cima a baixo. O que isso significa? Significa que no Antigo Testamento nós precisávamos de um mediador, que é exatamente o que nós estamos estudando, a mediação de Cristo em favor de nós diante do Pai. Tá? Nós estávamos separados de Deus. Havia um véu, havia uma separação causada pelo pecado. Esta separação não permitia que o ser humano fosse salvo da mesma maneira que é hoje. Esta separação não poderia permitir que alguma coisa que um ser humano fizesse pudesse atingir a matéria divina, pudesse atingir o divino, pudesse atingir o eterno, a esfera eterna. Não podia. Nós estávamos presos. Nós estávamos presos. Por que presos, pastor? Como assim presos? Presos porque o salário do pecado é a morte.
Nós não fomos criados para vivenciar os danos da morte. Nós éramos para ser, ou nós fomos criados para ser eternos. Quando a morte entra por meio do pecado, ela se torna, de certa forma, uma barreira espiritual também com o eterno, com o divino. Por isso que, na época do Antigo Testamento, eram feitos sacrifícios de animais. E estes sacrifícios, a própria palavra vai nos dizer, eram imperfeitos. Eram suficientes para a época. Mas eles eram imperfeitos para cumprir aquilo que diz em Gênesis 3,15 e aquilo que de fato Cristo veio fazer. Tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar. Se Cristo é apenas um ser humano, este sacrifício, além de não valer de nada, teria sido apenas uma questão de martírio ali, teria sido em vão. Poderia até despertar ali os anseios políticos da igreja, né? Daqueles que seguiam, dos seguidores de Cristo, até podia fazer isso, podia se tornar uma seita, alguma coisa assim, mas jamais, jamais, irmãos, o sacrifício de um ser humano nos faria estar aqui hoje. Você precisa concordar comigo nisso. Eu não estaria aqui se alguém tivesse morrido por mim. Um qualquer, né? Uma pessoa normal, comum. Não, mas uma pessoa comum morreu por você. O que eu tenho a ver com isso? Nem conheço. Não faz o menor sentido. Não pode fazer sentido. Então é preciso ter algo além. É preciso ter algo a mais. Este algo a mais é esse mistério da fé, de que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Tá? Irmãos, não existe a menor, só um parênteses. Não existe a menor pretensão e possibilidade de eu terminar esse assunto hoje, tá? Não tem possibilidade para isso. Mas vamos continuar, só para a gente não se perder. A segunda heresia que tinha, eu vou falar só das mais comuns, mas as outras são só derivações dessa, tá? Então a primeira é a que dizia que Cristo é apenas um ser humano. A segunda dizia que Cristo, ele era uma divindade dupla. Ele era duas coisas em um. Então vamos dizer o seguinte, calma, volta. Não é duas coisas em um, ele é duas coisas distintas, duas coisas divididas, tá? Então ele é Deus e é homem também. Só que ele não é em um só, ele é distinto, em duas fases diferentes. Ou seja, o que eles diziam? Ele fala assim, na hora que Cristo estava fazendo um milagre, ele era Deus. Tipo, sei lá, Deus descia sobre ele, alguma coisa do tipo acontecia, e ele se tornava Deus. A natureza divina tomava conta do corpo ali, e ele então podia fazer um milagre. Aí quando passava esse milagre, essa natureza divina saía. Entendeu? É mais ou menos isso que eles diziam. Então, por exemplo, na cruz, olha a loucura. Na cruz, o que acontece na cruz? Deus estava com Cristo até um certo momento, aí quando vem a crucificação ele sai, e ele volta quando é a ressurreição. Como é que eles sabem? Sabem não, né? Como é que eles pensam isso daí? Da onde que eles tiraram isso? Por causa de apenas um versículo. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar muito. Tá? Isso aqui é um princípio hermenêutico, exegético. Nós precisamos cuidar muito. Quando nós olhamos para apenas um versículo para pensar alguma coisa do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito, muito. Qual versículo que eles pegam? Eles pegam o versículo quando Jesus estava crucificado, e então ele vai dizer para o Pai, por que me abandonaste? Por causa deste versículo, eles pegam essa interpretação gigantesca de dizer que o Deus Filho, ele entrava no corpo de Cristo e em alguns momentos ele saía. Percebe como é perigoso? Por causa de um versículo. Cria-se então toda uma doutrina que fere a todo o resto das Escrituras. Né? O próprio Cristo vai dizer que ele é um só com o Pai. Um só. Então eles esquecem desse texto, deixam ele de fora, e aí fica essa outra interpretação aí. Né? Então cuidado quando você usar para a sua vida espiritual, ou para a sua vida prática, apenas um versículo. E por isso que eu falei, a vida espiritual, irmãos, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus,
precisa estar sempre se aperfeiçoando. Sempre se aperfeiçoando. A gente não pode excluir versículos, excluir partes da Bíblia de acordo com os nossos próprios interesses, de acordo com os nossos próprios desejos. Tá? Senão nós criamos heresias, ou nós vamos simplesmente sair fazendo o que nos der na telha. Então, por exemplo, eu posso dizer sobre corrupção política, por exemplo. A Bíblia não tem nenhum versículo, nenhum mandamento que diz: não sejais corrupto se fores político. Então eu posso ser corrupto. A Bíblia não fala. Né? A Bíblia não fala nada sobre chutar cachorro na rua. Então eu também posso. Não fala. Percebe como é perigoso? Então a gente precisa tomar certos cuidados com a forma que a gente interpreta a palavra de Deus. Tá? Então essa é a segunda heresia. Tinha uma outra heresia, que é um negócio um pouco mais esquisito, que fala sobre a espectralidade de Cristo. Como assim? Como é que eu posso te explicar? Cristo, ele não era bem um corpo. Ele era tipo assim um espectro, uma espécie de fantasma. Por isso que ele passou pela cruz do Calvário, lá por isso que ele conseguiu e tudo mais. Na verdade, aquilo lá foi só um teatro. E não estou brincando, eles realmente falam isso. Tá? Aquilo foi mais ou menos um teatro, ele estava encenando. Não era bem uma dor de fato. Porque, na verdade, Cristo sendo Deus, ele nem sentiu nada. Nem sentiu nada. Mas ele precisava atuar ali, mostrar. Irmãos, isso, talvez de todas, assim, essa seja uma das piores. Assim. Chega a ser até constrangedor e humilhante você ouvir alguém dizer isso da pessoa de Cristo. A que ponto o ser humano chega? Mas existe essa heresia também. Perceba também que eu não estou dando nome para as heresias, tá? Não quero que vocês decorem nome de heresia. Eu quero apenas que você saiba o que não é verdade, tá? O que não é verdadeiro. Os irmãos que estavam nesses 3 concílios combateram todas essas heresias fortemente. Combateram todas elas. E agora, vamos entrar numa parte um pouco mais filosófica da aula para a gente poder entender, então, já que nós vimos um pouquinho dessas heresias, o que é verdade? O que a Bíblia nos fala de fato? O que a palavra de fato nos ensina a respeito da pessoa de Cristo e o que ela não nos ensina, mas ao mesmo tempo não tem necessidade de ensinar. Né? Se ela não ensina é porque não é preciso saber. Embora a gente possa conversar sobre, possa até pensar sobre, mas ainda assim a gente não precisa tomar posição nesse sentido, porque a palavra não revela, então nós não precisamos saber. Tá? Vamos entender um pouquinho. Como que existiu a pessoa de Cristo? Tá? Algumas pessoas vão dizer, inclusive, que o Senhor Jesus, quando ele se encarnou na pessoa de Cristo, ali, né, quando essa pessoa nasceu, ela nasceu como um ser humano sujeito. E existe um pregador muito famoso que eu sei que vocês já escutaram, eu não vou dizer o nome, porque o YouTube, a gente está no YouTube, então não dá para sair falando nome de coisa que pode dar problema. Mas, no geral, eu sei que vocês já escutaram, mas este pregador específico, que está bem famosinho ultimamente, ele recentemente andou falando que Cristo, por exemplo, e isso é uma grande heresia, falando que, olha, se Cristo estivesse lá no jardim do Éden, diante da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele também comeria, ele também pecaria. Irmãos, isso não está assim, não existe a menor, mas a sombra da menor possibilidade de Cristo pecar. Não existe essa possibilidade. Por que não existe essa possibilidade? Porque se esta possibilidade existe, nós estamos completamente perdidos. Cristo sim lutou contra todos os tipos de pecado ao longo da sua vida, aqui encarnado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não poderia de fato cair no pecado. Por que ele não poderia cair? Porque, irmãos, se nós compreendermos uma teologia onde Cristo pode cair, nós estamos dizendo, e aí a questão da separação, né? Ele está dizendo que Cristo é um homem, um ser humano. Como ser humano, se fosse apenas um ser humano, sim, ele poderia cair.
Inclusive, ele nasceria em pecado. E aqui nós temos então a primeira parte. Você vai lembrar, tá? Você vai lembrar que nós, como a palavra de Deus bem diz, nascemos em pecado. Nascemos em pecado. A própria Bíblia nos ensina isso. Nós nascemos em pecado. Todo ser humano nasce pecador. Ah, pastor, mas é um bebezinho tão bonitinho, é um anjinho, cuti-cuti, teteia. Sim, mas ainda assim é pecador. Ai, pastor, que coisa horrível de se dizer. É sim, eu sei que é. Mas é o que a palavra diz. É o que a nossa teologia diz. É o que o próprio Deus nos fala a respeito de nós. Todos nós, a partir do pecado original, nascemos debaixo da natureza do pecado. Não há possibilidade de a gente fugir disso. Motivo este é o porquê Cristo não nasceu de uma relação humana. Já parou para pensar sobre isso? Por que Cristo não nasceu de uma relação humana comum? Por que Deus não apenas abençoou o filho de José e Maria? Por que precisou ser uma obra do Espírito? Porque Cristo precisava nascer sem pecado. Tranquilo até aqui, irmãos? Fácil essa? Acho que essa de todas é talvez a mais simples de todas, né? Para que Cristo não nascesse em pecado, ele precisava nascer de uma maneira divina. Tá? Isso não anula o fato de que ele é 100% homem também. Mas ainda assim, ele não poderia, irmãos, pecar. Como o corpo dele poderia, mas Cristo em si não poderia. Ah, pastor, mas o que aconteceria se Cristo pecasse? Se Cristo pecasse, nós estamos dizendo que Deus peca. A própria natureza de Deus peca. É isso que nós estamos dizendo em resumo. E aí nós estamos quebrando completamente a nossa salvação e a pessoa de Deus. Nós estamos quebrando o divino, você quebra tudo, na verdade. Acabou a teologia, acabou o cristianismo, acabou tudo. Se isso fosse verdade, toda a nossa fé, tudo que nós estamos fazendo aqui, todas as experiências que nós tivemos com Deus, na verdade nem teríamos, para ser bem honesto, né? Porque Deus, então, seria capaz de pecar. E isso é impossível. Tá? Isso não existe a menor possibilidade disso acontecer. Deus não pode pecar. Portanto, então, Cristo tem uma natureza dupla aqui também. Ele poderia pecar como ser humano? Sim. Como Deus? Não. Então, prevalece o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Cristo viria como um mediador perfeito entre Deus e o homem, e como se completa o que Paulo falou lá na carta de Romanos, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, por meio de apenas um homem o pecado foi vencido. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Outra coisa que é importante nós sabermos a respeito disso muito se tenta explicar a respeito da vida de Cristo, ou seja, do momento em que ele viveu, do seu 0 aos 30 anos, né, até o momento do seu batismo. E que nós só temos, então, uma parte ali da revelação bíblica que nos apresenta aquele momento que ele tem seus 12 anos, que ele vai fazer lá, vamos dizer, a sua pública profissão de fé. Né? Vou traduzir por esse nome aí, que fica mais fácil da gente entender. Tá? Mas naquela época, aos 12 anos, os meninos, no judaísmo antigo, né, eles eram obrigados a decorar completamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômios, os meninos precisavam decorar esses livros, e então, aos seus 12 anos, eles iam até o templo, até uma sinagoga, até um lugar nesse sentido, e diante de um sacerdote, ou de um grupo de sacerdotes, eles precisavam, então, recitar de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. O que vocês acham da gente fazer igual com os nossos? Não dá, né? Fica difícil. Mas, isso era um costume da época. Tá? Aí quem continuava no aprendizado da palavra, ou seja, quem ia se tornar sacerdote, quem ia ingressar na carreira religiosa, precisava decorar o Antigo Testamento inteiro, ipsis literis, de cabo a rabo, versículo por versículo, de cor e salteado, de trás para frente, zigue-zague, de cima para baixo. Né? Precisava decorar.
decorar. Então, né, tinha essa peculiaridade. Por isso que ele estava lá aos 12 anos. Precisava passar por essa parte, né, da vivência religiosa da época. Agora, por que a Bíblia não nos fala a respeito do resto da sua infância? E por que um monte de cartas e livros vão tentar, talvez se aproveitando até dessa possibilidade de que nós não poderíamos julgar isso, né, estudar isso, porque não existe a possibilidade de a gente ir atrás disso, de fatos históricos a respeito disso. Então, como que a gente poderia? Né? Então, talvez se aproveitando disso, muitos escritos apócrifos e pseudepígrafes tentam expressar ali possibilidades do que Cristo poderia ter feito. Se não me falha a memória, há um dos livros que a Igreja Católica traz, eu não me lembro se tem de fato, mas eu sei que tem um livro que vai contar, por exemplo, tem até um filme, inclusive, mais antigo, que passava na Globo, inclusive, que falava a respeito disso, né? Mostrava isso, Cristo era criancinha e tal, e aí acontecia um negócio lá que alguém jogava uma pedra num passarinho, ou o passarinho caía do ninho, eu não lembro o que acontecia. Mas eu sei que um passarinho se machucava e tal, e ele morria. E aí um monte de criança lá ficava super triste, o passarinho morreu, e aí Cristo pegava então o passarinho nas mãos e ressuscitava o passarinho. Né? Então, existem vários relatos de coisas nesse sentido. Tem um livro específico também que fala a respeito da pessoa de Cristo ser um cara meio perverso até assim. Embora ele fez isso até, né, mas a gente tem um relato bíblico disso, antes da sua crucificação, quando Cristo passa por uma árvore, você vai lembrar disso? Se não me engano, Marcos 10 é a referência. Cristo ele passa por uma árvore e aí essa árvore está sem fruto nenhum. E aí Cristo amaldiçoa essa árvore, depois os discípulos passam lá no dia seguinte e a árvore tinha morrido. Você lembra dessa passagem? Este relato, ou melhor, algo semelhante a esse relato é contado em alguns livros, em algumas cartas apócrifos e tal, só que daí, ao invés, ali tem um ensinamento de Cristo, né? No texto de Marcos 10 tem um ensinamento de Cristo, ele não faz aquilo por maldade. Tem um ensinamento ali que ele queria passar para os seus discípulos, tinha um propósito. Mas nestes livros, Cristo faz um monte de coisa sem propósito algum. Tipo assim, é como se ele fosse um adolescente super poderoso, sabe como? Então, tipo assim, eu fui me declarar para aquela menininha lá e ela não me quis, então vai cair todos os dentes da boca dela no dia seguinte. É esse tipo de relato, assim, sabe? Coisa mesquinha, coisa de moleque. E a personalidade de Cristo, desde o momento que ele nasceu até o momento da sua crucificação, ela é a mesma. Ela não muda. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente não consegue olhar para Cristo dessa maneira humana apenas. A gente precisa olhar para ele através das duas naturezas, através dos dois prismas. Eu não posso olhar para Cristo como se ele fosse um adolescente rebelde, né, por exemplo. Ou como se ele fosse um ser humano qualquer que agiria pelos mesmos valores e princípios que eu faria ou você faria. Então Cristo agiria diferente, porque estava no propósito de Deus que ele agisse diferente. O propósito da vontade de Deus era que Cristo então se sacrificasse, que ele fosse o holocausto final, né, o cordeiro do sacrifício final. Sendo assim, ele não poderia agir da mesma maneira. Estava sobre Cristo uma vontade especial de Deus para que ele cumprisse os desígnios o desígnio da vontade de Deus que estava prevista lá em Gênesis 3,15. Ao mesmo tempo, estava também a possibilidade, sim, de Cristo pecar como um ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas, não caiu em nenhuma delas. Mas em tudo, todas as tentações que nós temos ao longo da vida, Cristo também teve. Ele passou por todas as coisas. Cristo chorou, Cristo se entristeceu como um ser humano. Expressões humanas. Ele tinha expressões humanas normais, como qualquer um de nós. A diferença é que ele não pecou. Essa é a única diferença. Mas Cristo chorou, você vai lembrar disso, né? Cristo chorou na morte do seu amigo Lázaro. Cristo se enraiveceu quando ele faz joga as gaiolas, né? Abre as gaiolas, fica extremamente furioso com o que os cambistas estavam fazendo lá no templo.
Todas essas coisas fazem parte das duas personalidades, ou melhor, personalidades não, das duas pessoas de Cristo. Tá? Algumas heresias vão dizer, inclusive, que Cristo ele era uma pessoa bipolar. Para tentar explicar, né, essa forma de agir, ele era uma pessoa bipolar, ou seja, ele tinha duas personalidades dentro dele mesmo. Então, em algum momento ele era Jesus, em alguns momentos ele era Cristo. Não que ele era Deus, mas eram duas personalidades. Tá? Existe essa interpretação também. Existem algumas pessoas que pensam assim, que falam isso abertamente. Tá? Então tome cuidado com isso também, para a gente não entender duas personalidades diferentes, para a gente não sair dizendo que Cristo era bipolar. Tá? Cuidado com isso também. Vamos voltar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Cristo. Tá? Eu vou indo e voltando aqui para a gente entender. O fim da aula eu quero ver se eu consigo falar um pouquinho sobre a crucificação. Tá bom? Importante, vamos lá. Se Cristo nasceu de uma maneira sobrenatural, é possível e melhor pensarmos que Cristo não tinha o DNA, tá, de Maria e de José. Algumas pessoas vão tentar defender isso, então tome um pouquinho de cuidado com isso para que a gente não caia. Se Cristo tivesse a mesma substância humana, né, fosse formado pela mesma substância humana, sem nenhuma intervenção divina, então, aquilo que a gente falou um pouco atrás, ele seria também sujeito a nascer em pecado. Tá? Não nasceu em pecado. Mas tem um outro aspecto que a gente precisa lembrar, que é aquele aspecto da divindade de Maria. Então, por causa de Cristo ter nascido de Maria, e Maria ter dentro do seu corpo um elemento divino, também, além do ser humano um elemento divino, ela então teria sido abençoada com um poder divino. O mesmo poder, inclusive, porque daí passa de pai para filho, de mãe para filho e tal. Então, a mesma coisa aconteceria com Maria. Se ela estava recebendo o elemento divino do Filho de Deus, ela, que também é Deus, ela então estava recebendo o mesmo elemento mediador de Cristo. Então Maria também teria o mesmo poder de mediar a nossa salvação e se interpor diante de Deus, como Cristo também tem. Percebe como é perigosíssimo esse tipo de argumento? E nós temos a maior igreja do mundo, se bem que agora eu não sei se ela é a maior igreja mesmo, né, porque perdeu alguns membros nos últimos anos, mas eu não sei se ela é maior. Mas até um tempo atrás, era a maior igreja do mundo, a maior denominação do mundo, acreditava nisso. Né, e ainda acredita. E algumas alas da Igreja Católica ainda vão acreditar e ainda acreditam que Maria não só tem o mesmo elemento divino de Cristo, portanto os mesmos poderes, vamos dizer assim, como ela também tem o elemento mediador, e como ela sendo mãe de Cristo, ela é maior do que Cristo. O que não poderia estar mais longe da verdade. Né? O fato de Cristo, ou melhor, o fato de Deus ter escolhido Maria da descendência de Adão e Eva para receber o Cristo encarnado, né, o Deus encarnado, não significa que ela recebeu poderes divinos. Isso é apenas uma inferência. Por inferência. Olha, da mesma forma que um filho parece com o pai, então Maria recebeu o elemento divino. É uma inferência. Mas não há provas, não há nenhum tipo de possibilidade, a palavra nem apresenta isso. Em lugar nenhum a gente consegue perceber isso. Não há nenhum texto, não há nenhuma possibilidade de texto da gente tentar dizer isso. A única possibilidade que nós temos é no Evangelho de João, se não me falha a memória, capítulo 2, onde vai ter aquele milagre quando Jesus transforma água em vinho. E naquele momento você vai lembrar que Maria chega para Jesus e fala, ó, Cristo Jesus. Reflexo, hein? Hã? Quem precisa ver? Hã? Quem que precisa ver? É assim que funciona. Onde é que eu estava? Oi? João 2, isso, obrigado. Naquele mesmo milagre, ela chega para Jesus e fala, ó, a festa vai se estragar, está acabando o vinho, faz alguma coisa aí, poxa. E aí, por causa dessa intervenção de Maria,
o que acontece? As pessoas então começam a pensar, ou pensam até hoje, na verdade, que, bom, se Maria chegou para Jesus com essa moral toda e falou, vai lá e faz, então Maria realmente tem um poder sobre Cristo. Mas a pergunta é, por quê? O próprio Senhor Jesus falou para ela, minha filha, o negócio é o seguinte, na verdade ele fala mulher, né? Então mulher, o negócio é o seguinte, que tenho eu contigo, em primeiro lugar, né? Para começar, é basicamente isso. Parece, eu sei que, não vou entrar no mérito do texto em si, mas parece uma coisa super grosseira de se falar, né? Mas da mesma forma, também tem um elemento aí de distinção. Falar, não olhe dessa maneira para Maria. Não precisa olhar assim. Tá? Não olhe com elementos divinos. Por isso que ele também fala dessa maneira. Embora seja um comportamento normal da época e tudo mais, tem cultura aí e tal. Mas, no geral, por que ele não faz? Ou melhor, por que ele diz, né, que não vai fazer? Olha, não chegou a minha hora. Não está na hora ainda. Fica na sua. Né? Coloque-se no seu lugar aí. Quando chegar a hora, eu vou fazer. Fica tranquila. Eu sei da minha hora, eu sei das minhas responsabilidades, sei o que eu tenho que fazer. Parece uma fala arrogante de Jesus, tá? Mas não é. Jesus fala aquilo com todo o amor, com todo o carinho do mundo. Tá? Fique tranquilo quanto a isso. Jesus não tratava sua mãe mal. Fique tranquilo. Nem as mulheres. Então, é apenas uma forma de falar, culturalmente da época e tudo mais. Tá? Hoje a gente pode achar super absurdo, mas na época era algo comum da cultura, se falava assim normalmente. Tá? Agora, depois, e aqui que está a interpretação de todo mundo, ele fala, olha, não chegou a minha hora, mas depois ele vai lá e faz. Ou seja, Maria influenciou Jesus a fazer alguma coisa. Gente, não existe possibilidade de a gente interpretar o texto assim. Não há a menor possibilidade de interpretar o texto assim. Você pode, era melhor se a pessoa interpretasse o texto da seguinte maneira. Cristo, ele fez isso porque ela era a mãe dele, como honrar pai e mãe era um mandamento, então ele cumpriu o mandamento. É melhor interpretar assim do que você tentar colocar aí um elemento divino em Maria. Mas é aquela coisa, quando a gente quer acreditar em alguma coisa, irmãos, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai fazer, nem que a gente tenha que distorcer o próprio Deus para isso. Esse é o poder do pecado, né? A gente quer fazer alguma coisa. Eu quero, vamos supor, né? Eu quero cometer um adultério. Meu irmão, você vai distorcer a Bíblia inteira para fazer isso, se precisar. Para se justificar, você vai até o fim do mundo. Isso serve para qualquer outro tipo de pecado. Se eu precisar sustentar uma mentira, se eu precisar fofocar, olha, qualquer coisa. Eu posso distorcer tudo. A vontade de Deus, eu posso distorcer até a própria pessoa de Deus para justificar a minha própria vontade de pecar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente também não ir por esse caminho. Né? Ou criar alguma heresia, isso simplesmente porque a gente tem um desejo no coração de fazer alguma coisa. Né? Então é muito necessário a gente tomar cuidado com isso. Ou pelo que a gente está sentindo, né? Nossos irmãos pentecostais vão muito por esse caminho, tipo assim, eu senti um calor diferente, então Deus está agindo. Não, de repente você está na menopausa, não sei, há possibilidades, né? Ou de repente um culto super animado ali, você se anima também, não necessariamente Deus pode estar fazendo alguma coisa. Calma, né? Vamos interpretar com sabedoria aquilo que Deus está nos falando, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí para a gente discernir muito bem a vontade de Deus e não correr o risco aí da gente fazer a mesma coisa que a Igreja Católica fez, de eventualmente olhar para um texto bíblico ou para alguma coisa nesse sentido e tentar interpretar de uma forma que supera ou extrapola aquilo que o próprio texto nos diz. Tá bom? Deixa eu ver se dá tempo da gente... vocês vão ouvir o celular. Dá tempo ainda. Tem até 11h20. Não, a gente não tem até 11h20. Na verdade, tem que terminar às 11 horas, porque é a determinação. Mas vocês são pacientes, são pessoas amorosas, vamos até 11h30. Para a gente terminar, vamos passar então um pouquinho para os aspectos da cruz, da crucificação de Cristo. Tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais dinâmico aqui para acelerar um pouquinho a aula. Vamos lá. Na crucificação de Cristo, nós temos alguns problemas. Alguns já te falei, né? Cristo era um espectro, então ele na verdade não sentiu dor nenhuma. Alguns vão dizer que o Deus saiu de Cristo, né? A pessoa de Deus, ela abandona Cristo, por isso que ele vai dizer, por que me abandonaste, né? E tudo mais. E aí depois, então, na ressurreição ela volta. Mas a verdade, irmãos, é que
Por mais difícil que seja nós interpretarmos dessa maneira, por mais difícil que seja nós falarmos isso, quem morreu na cruz foi Cristo. E sim, 100% ser humano, 100% Deus. Pastor, então nós podemos dizer que Deus foi assassinado na cruz? Sim, podemos. Nós podemos dizer que Deus, o nosso Deus, imortal, suficiente, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, une todas as coisas, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Criador, Redentor, Consolador, todos os elementos da pessoa de Deus, experimentou até mesmo a morte? Sim, nós podemos dizer isso. O nosso Deus, por amor a cada um de nós, que estamos aqui, que está em casa nos assistindo, entregou a sua vida como ser humano e entregou, né, o corpo de Cristo, né, não poupou o seu próprio filho, mas ele também experimentou como Deus a morte, a humilhação máxima, o poder máximo do pecado, a morte, o salário máximo do pecado, o próprio Deus que nós cremos que tem o poder de nos salvar, de nos redimir, de perdoar os nossos pecados, experimentou até mesmo o salário do pecado. Quando a palavra diz que todos os pecados, todos os nossos pecados foram colocados sobre os ombros de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, ela inclusive está se referindo à morte. Todos os pecados, inclusive as consequências do pecado. E a maior consequência do pecado é a morte. Portanto, Deus experimentou para nos salvar. Ele saiu do seu trono, ele abriu mão da sua divindade, como diz em Filipenses, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou. Esvaziou. O que nós estamos dizendo, irmãos, quando nós falamos a respeito da crucificação de Cristo, quando nós estamos falando do sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos em resumo, na finalização disso tudo, nós estamos dizendo que Deus nos amou tanto, e é por isso que é de tal maneira, que Ele inclusive se sujeitou, Deus eterno, imortal, se sujeitou a sair do seu trono, a deixar o seu reino, para se humilhar, até mesmo a suportar o peso e a experiência da morte humana. É isso que Cristo fez por você. Este é o tamanho do amor de Deus por nós. É por isso que nós cremos em Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Não é um ser humano que nós cremos. Não é um Deus menor que nós cremos. Nós não cremos em um Deus qualquer. Nós cremos em um Deus que se relaciona com o ser humano. Nós cremos em um Deus que, por nós, pela sua criação, pela coroa da sua criação, se sujeitou a experimentar nele mesmo a morte. Os nossos pecados. Que Deus faria isso? Pensa um aí. Alá, Krishna, Buda, qualquer um desses deuses ou seres humanos divinos, né? Ou outros de qualquer tipo de cultura, os deuses nórdicos, os deuses africanos, deuses asiáticos, deuses de qualquer tipo. Qualquer um que já existiu, né? Os deuses gregos, que não existem mais, que ninguém acredita mais, os deuses da Babilônia, enfim. Pensa em qualquer deus. Qual deles se sujeitou a isso? Qual deles, qual teologia que você conhece que se sujeitou, ou que sujeitou Deus até mesmo a passar pela morte, a experimentar a morte em si mesmo, na sua própria natureza divina?
Quando nós estamos falando, irmãos, de Cristo, nós estamos falando de algo, de um amor realmente inexplicável, realmente extraordinário e que realmente nos constrange. Nos constrange não só aquela vergonha, né, de, cara, olha o que Cristo fez por mim, mas ele também nos constrange no sentido de que a experiência que nós temos com Deus a respeito da salvação, a respeito da fé, ela é uma experiência realmente verdadeira, verídica, porque ela não é uma experiência apenas divina, mas ela é uma experiência que abrange todo o escopo da nossa humanidade. Nós podemos sentir, nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos ter todos os aspectos da experiência humana na experiência divina de salvação. Quando nós ouvimos o Evangelho e nós cremos no Evangelho, isso é algo realmente miraculoso, milagroso. É um milagre quando alguém se converte. Não é simplesmente uma questão de crer ou não crer. Não é apenas uma questão de fé, porque fé todo ser humano tem. Fé todo ser humano tem. Mas o que nós cremos, o que nós sentimos, a experiência que nós temos com Deus, ela é profunda ao ponto de nos refazer como seres humanos. Ela abrange tudo, irmãos, tudo. Tudo. O sacrifício de Cristo abrange tudo. Crer em Cristo abrange todas as áreas da nossa vida. É por isso que 2 Coríntios 5,17 vai dizer exatamente isso. Antes de Cristo nós éramos uma coisa, agora que nós temos Cristo, que nós conhecemos o mediador, que nós conhecemos o Filho de Deus, que Ele se apresentou para nós, que Ele apresentou a sua graça, que Ele apresentou o seu poder, que Ele nos perdoou dos pecados, não é apenas isso, mas agora, nova criatura sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que o apóstolo João vai dizer no seu capítulo 3, quando ele conversa lá, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele vai dizer exatamente isso. É importante, é imprescindível, é fundamental que para se relacionar com Cristo vocês tenham que nascer de novo. E aí, a fala de Nicodemos, ela é precisa. Senhor, como posso eu, já crescido, nascer de novo? Como? Através do poder do Espírito. Através do poder de Deus. Quando, irmãos, nós pregamos o Evangelho, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, escola, faculdade, na rua, na casa de alguém, em qualquer lugar que você esteja, quando nós proclamamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando nós proclamamos a obra de Cristo, e alguém se rende ao conhecimento de Deus, alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se entrega a isso, isso é um milagre. E é por isso que a própria palavra vai nos dizer que quando um pecador se converte, há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Quando nós encontramos o poder de Cristo, quando nós encontramos a salvação, que na verdade nós fomos encontrados por ela, né? É Cristo que veio até nós. Mas quando nós sentimos isso, e é por isso que um dos pontos da reforma protestante é dizer que a graça de Deus ela é irresistível. É porque quando nós nos deparamos com Deus, não existe, irmãos, não existe possibilidade de nós queremos outra coisa na vida. Não existe. Não importa qual seja o nosso pecado, não importa qual seja a nossa vida pregressa, não importa qual seja a nossa vida a partir de hoje, mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós temos uma experiência com Deus, não apenas de fé, de crer, como um ato racional, mas quando nós entendemos que nós temos um relacionamento com Deus, quando nós sentimos
a presença de Deus, quando nós nos entregamos aos braços de Cristo, e nós entendemos e sentimos que isso é realmente verdadeiro, não há nenhuma possibilidade de nós voltarmos atrás. Não há nenhuma possibilidade de nós dizermos não para Cristo. Não há nenhuma possibilidade de nós resistirmos à sua graça, ao seu amor, à sua misericórdia e ao seu poder. Não há possibilidade. Por isso eu queria terminar a nossa aula dizendo e te perguntando: irmãos queridos, vocês creem em Cristo apenas como um ato racional de fé, como apenas uma vivência religiosa de que, aconteceu, eu vim para a igreja, daí fui gostando e fui ficando? Ou você realmente conhece pessoalmente o Deus da sua fé? O Deus que está te esperando de portas abertas, quando o véu dessa vida se fechar para nós. Você precisa pensar nisso. Você precisa pensar se a sua fé é apenas uma fé de conhecimento, uma fé racional, ou ela realmente é uma fé que contempla o conhecimento e a sensação de você, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, se relacionar profundamente com o Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar nossa aula de hoje, nós vamos orar. E aí então continuamos nos preparando para o culto, se assim Deus nos permitir, logo mais às 19 horas, e se você puder chegar um pouquinho mais cedo, né, às 18 horas, para oração, para aquela reunião gostosa de oração ali na sala do céu, né? Então, se você puder, chega um pouquinho mais cedo, senão nos encontramos assim às 19 horas com a bênção, se assim Deus nos permitir, né? Mas vamos orar ao Senhor e pedir que Ele continue falando conosco, nos abençoe. Deus querido, nós ouvimos a respeito hoje das heresias que as pessoas pensaram a respeito do Senhor. Os falsos ensinamentos, Deus, que as pessoas têm por diversos motivos. E não nos cabe julgar esses diversos motivos. Esse é uma atribuição que o Senhor vai fazer no tempo devido. O que nós precisamos pensar, Deus, é que o Senhor é um Deus maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. O Senhor tem feito grandes coisas pelas nossas vidas, e o Senhor fez um verdadeiro milagre por cada um de nós. Por amor a cada um de nós, o Senhor experimentou, sendo um Deus divino, eterno, imortal. O Senhor experimentou a mortalidade. O Senhor experimentou até mesmo a morte, a sensação da morte. O Senhor deixou o seu trono. O Senhor deixou a sua soberania e se humilhou, se fazendo como um ser humano, estando em forma de ser humano e sendo um ser humano. E o Senhor se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. O Senhor não se poupou. O Senhor escolheu essa forma, não porque ela era única, não porque ela era mais fácil, porque bastava o Senhor estalar os dedos, bastava o Senhor falar alguma coisa e nós seríamos salvos. O pecado seria extinguido. Mas o Senhor escolheu o método mais difícil, mais humilhante, mais cruel, mais horripilante, justamente para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa conosco. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará pelas nossas vidas. Louvado seja o seu nome por todas essas coisas. Obrigado pelo teu agir, pelo teu sacrifício e por todas as coisas. Nós louvamos o Senhor e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que Deus assim nos abençoe. Nos despedimos aqui e nos encontramos logo mais ou na reunião de oração ou então no culto às 19h.